voltando. Aí o Trump vai voltar. Tá? Já fica adiantado aí para você. Trump volta. Gravado nesse podcast. Ele volta, tá na boa, isso. ele volta, não adianta. O povo tá querendo que ele volte. Tá um clamor, né? Eu fiz uma live com um jornalista, né? E ele falou: não vai voltar, porque não estão deixando ele, estão impedindo ele de se candidatar, até e de repente passou 2 semanas, liberaram ele. Tudo. Mas eu já faz parte da agenda, né? Sim. Ele está lá e Israel gosta muito dele. Então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. No meu entender, de ser o primeiro. Né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Né? Eu não sei como é que eu faço a sua interpretação disso, mas fala do 8º rei. Que a gente já falou. O anticristo seria não ele, mas o parente dele, né, do Trump. Não foi eu que falei, não foi o você? Jared Kushner, né? Tem muita gente que diz que é o genro que é o anticristo. Não, mas ele é muito jovem, ele não tem o poder bélico. Quem seria, na tua opinião? Já me falaram, eu queria até ouvir a opinião. Tá. E me falaram que o Trump não poderia ser ao contrário, porque ele é muito idoso já e ele não é um chifre pequeno, ele já é um chifre grande. Eu falei, mas um dia ele foi um chifre pequeno, agora ele é um grande. chifre pequeno? Porque o Apocalipse fala sobre isso, associa o anticristo a um chifre pequeno que cresce. Como é que você interpreta isso? Vocês já me perguntaram isso. Eu acho que ele cresce em termos uma alegoria, cresce em termos de poder, destaque global. Destaque global. Entendi. Um protagonismo internacional. Exato. Ele criaram órgãos. Você vê que depois da Segunda Guerra, criaram órgãos mundiais para controlar o mundo. Então hoje o que a OMS falar é lei. Sim. Né? Falou, está falado. Fundo Monetário Internacional. Falou, né? O Fórum Econômico Mundial, vamos fazer o grande reset? Ok, vamos fazer o grande reset. Porque parece a ideia boa. A Agenda 2030, beleza, 2030, vamos correr atrás do alvo aí. Sim. Né? E dentre o projeto é controlar a produção agrícola, fazer que a gente não coma mais carne bovina, uma série de coisas e tal, né? Então, o que acontece? Aí Israel é atacado. Eu cantei a bola no vídeo. Né? Você falava de outubro, né? Falava outubro. Né? E falei em vários podcasts isso. Você falou, fica atento para outubro. E curiosamente, outubro, podem pesquisar na internet, dá uma googada aí, galera. O outubro de 2023 foi o ano mais quente de toda a história, desde quando as medições começaram, em 174 anos atrás. Então o ano mais quente foi outubro. Né? Outubro, dia 7, Israel é atacado. Né? Mas assim, aí tem 2 fatores pelo fato que ele foi atacado. Primeiro, estavam profanando o solo santo. Primeira coisa, estava tendo uma rave lá. Tá? Então isso dá uma legalidade espiritual, tá? Né? No meu entender. E uma outra questão também, eu creio que assim, o Mossad é muito inteligente, sabe? Para ele passar a perna no Mossad é difícil, né? E a revista Economist já tinha previsto isso na capa de 2012, né? E exatamente do jeito que eles entraram, com os parapentes, tudo igual, né? E eu peguei, mandaram uma foto para mim, isso é público, acho na internet também. Tem um soldado israelense com uma placa na mão, falando assim: nós vamos reconquistar nosso território e vamos construir o 3º templo. Reconstruir o 3º templo. Eles querem. Precisa da justificativa, né? Já tem Instituto do Templo, tem tudo pronto lá. Aquelas novilhas vermelhas. Eles negam, mas. Já tem. Então, assim, só uma guerra poderia redesenhar o mapa. Tinha que ter. Tinha que ter uma guerra, eles tinham que ter a legitimidade de defesa. Eu fui atacado num dia santo, filmaram um monte de barbaridade, né, para que o mundo olhasse, convencer a opinião pública, né, só que não convenceu todo mundo, né, ficou meio isolado, né. Aí o Hezbollah entrou também está entrando, agora o Estado Islâmico, agora estão ameaçando fazer um ataque simultâneo aí, exatamente, atualmente a gente está no mês de Ramadã, do calendário muçulmano, né, é um mês sagrado para eles. E aí eles termina hoje, eu acho, né? O Ramadã começou dia 11 de março, termina dia 10 de abril. Então é amanhã, né? Amanhã termina, né? Pertinho do eclipse, né? Parece que eles estão esperando terminar o Ramadã para poder... Isso, porque aí começa o primeiro ano... Se vingar, né? Entre o ano de Nissan. Aí entra Nissan, então eles querem atacar no mês de Nissan. Vira a chave, né? E outra coisa curiosa também, quando a gente fala em Páscoa, né, ela é importante para judeus e para cristãos. Né? Páscoa é uma data importante. E fizeram um ritual, isso eu falei nos vídeos, acho que eu falei aqui para vocês também, um ritual
As sentas altas, tá? Alta magia, não é qualquer um, não é qualquer fundo de quintal, De alto né? escalão. Alto escalão, fizeram um ritual no dia 31 de outubro de 2023 para abrir portais dimensionais. Então, existem espíritos territoriais presos àquele determinado perímetro territorial, não podia sair de lá. Por leis espirituais? Por exemplo, rege isso? Por exemplo, um Jesus ele pega, expulsa os demônios lá no endemoniado Gadareno. Sei. Aí o demônio pega, pô, pode ir pro porco, né? Por que ele pediu isso? Né? Porque ele era territorial ali. Pra continuar na região. Pra continuar na região. Não ir lá porque pro senão poço, ia pro né? poço. Ninguém quer pro poço. E é pra sair dali é difícil. Não, pro poço tá lascado. Mas quem vai libertar que tá no poço é Deus. O anjo vai trazer a chave e vai libertar Abaddon, Sim. que é o destruidor. Vai liderar uma horda de demônios. E Apolion também, né? Tem demônios nomes, no né? Rio Eufrates também, a Bíblia fala. Mas é interessante porque é o controle de Deus. O Apolo ele era o filho de Zeus, né? Como se fosse o filho de Deus. Faz símbolo, analogia. Faz uma analogia. corrente de Cristo, né? Exato, faz essa analogia. Apolion, né? Isso, é bem essa pegada mesmo. Então eles estão preparando esse cenário. Então precisa ter uma guerra, precisa ter um caos. Uma guerra promove uma série de desdobramentos econômico, financeiro, abastecimento. Já está tendo crise de abastecimento Crise na Europa. logística, né? Na Europa já está tendo, né? Greve de agricultor, tal, já está faltando, né? Escassez, Com essa ameaça, né? De um ataque sinérgico contra Israel, Irã, Iraque, Síria, Turquia e Iêmen. Né, a CIA cantou a bola, a CIA avisou Israel, vocês vão ser atacados, mas se prepare que eles estão se organizando. Então Israel está em estado de alerta máximo, né, e você procurar pela internet, você acha aí, os mercados estão vazios. Eles levaram toda a comida para os bunkers, estão tudo no bunker, está tudo no bunker, está tudo embaixo da terra, porque não sabe como é que vai ser. Então eles estão em estado de alerta máximo ali. Eles têm um poderio bom, né? E eles ainda ameaçaram os Estados Unidos, o Irã, folgado, Sim. né? Ameaçou, falou, se você intervir no nosso ataque e for proteger, a gente ataca vocês, né? Porque tem extremistas no mundo inteiro, né? Se calcula hoje 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo e cerca de 20% seriam extremistas. Isso é mais de 350 milhões. É gente pra caramba, né? Maluco aí, né? Então, tem muito doido no mundo aí. E agora o Biden deixando o pessoal entrar à vontade. Então, quer dizer, abriu a porteira ali, né? E por isso uma das questões que o Trump volta também. Entendi. E ele garantiu, eu vou trazer a paz. Então é o cavaleiro branco. Aí depois do branco entra o vermelho, cordeiro abre. Aí vem o vermelho. Aí sim, vermelho combate, conflito. O que tá segurando o quê? Aí o cordeiro ele abre o segundo selo, né? O segundo selo entra o cavaleiro, um cavalo vermelho. Nesse cavalo vermelho ele tem uma simbologia dentro da escatologia bíblica, né? Que está ligado a sangue, está ligado a conflitos, né? Conflitos entre países e tudo mais. Aí vai ter conflitos. Mas hoje o Trump falou isso numa entrevista, eu postei, tá no meu canal do Instagram, e deixaram lá, né? Então não podem tirar porque é verdadeiro. Né, não pode dizer que é fake news, né? Ele falou mesmo. Ele falou, olha, vai ter sim uma terceira guerra, ele afirmou, vai ter. Eu sou o único que pode impedir essa guerra, né? E essa guerra acontecendo, ela não tem parâmetros na história. As outras foram terríveis, mas ele afirmou com todas as letras. Eu vi as armas novas que eles têm, e isso é aterrorizante. Armas assim de extermínio em massa, você assim, termina em massa. Tem a ver com coisa no espaço da Space Force, talvez. Tem muita coisa. Colocaram muita coisa tem já coisa pra caramba. Em órbita, né? Tem muita coisa. Né? Então, assim, vai vir mais coisa por aí, né? Então tem muitos filmes aí que a gente vê que são meio preditivos, né? Então, biohackers, né? Mosquito geneticamente modificado, né? Sim. Aí modifica o mosquito da dengue para acabar com a dengue, cria um mosquito mais resistente ainda, que só morre na chinelada. Então, multiplica mais depressa, mais agressivo, né? E tá em alta, tá epidêmico o negócio aí. Não chegamos no platô ainda, né? Mas se abril, maio, aí piora. Aí o que acontece? Vai ter esse momento de conflito, né? O Trump, ele já deu uma entrevista dizendo, olha, se Israel estiver em perigo, eu vou pleitear a antecipação das eleições americanas, porque eu consigo colocar paz. Eu ponho ordem no galinheiro, tá? Eu tenho vídeo lá no meu Instagram, tá lá.
né? Eu falei, eu ponho ordem na Em coisa. relação à guerra de Rússia e Ucrânia, porque ele falou que ele vai tirar dinheiro, falou que a OTAN Vai cortar o dinheiro da acaba OTAN. no mesmo dia. A OTAN não é louca de atacar. A Rússia é muito poderosa, né? Eles têm mísseis que viajam 9 vezes a velocidade do som, né? Hipersônicos. Aquele cria... Satã, né? Que eles chamam de Satã. tem outro mais potente ainda, eu esqueci Sarmat. o nome. Eu acho que é esse. Pesa 2 toneladas, viaja 9 vezes lá do som, né? E cria uma nuvem de plasma em torno dele que o radar não pega. Então você não sabe onde o negócio está. E tem um alcance de 18 mil quilômetros, pode atingir qualquer local do planeta. Então eles têm um poderio grande, fora coisas biológicas, químicas que tem por aí que a gente não tem nem ideia. Né? Não tem nem ideia o que tem, a gente sabe alguma coisinha. Só a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg chega pra gente aí, que a gente acaba recebendo informações. Então vai começar esse cenário, como é que a gente chega nessa data? Eles fizeram o ritual dia 31 de outubro, né, 23, de 2023. né? 2023 teve dia 7 ataque, né, aí depois dia 13 teve o dia da ira, foi decretado dia da ira contra os judeus, né, teve a eclipse, né, também teve sinais dos céus, teve um eclipse, e começaram, a coisa começou a ficar pior, né? E eles entraram, o Hezbollah entrou numa base militar israelense, eles tinham um mapa, eles sabiam por onde entrar, sabiam a porta que estava aberta, sabe? Então, quer dizer, quem passou isso para eles? Como eles sabiam isso, né? Quer dizer, qual foi o furo da coisa? Né? Tem isso está na internet também, tá? É público, tem uma soldada israelense e ela fala, gente, não passa uma barata pela nossa cerca. Efrat Fenixson, o nome dela. Vi essa entrevista. Então ela falou, não passa uma barata pela cerca. Ela trabalhou até ali na fronteira com a faixa de Gaza. Né? Ela falou assim, falei, isso aqui está estranho. Né? Passar um ratinho, toca o alarme. Né? Toca o alarme, né? E tem o domo de ferro também, tudo, inteligência artificial ali que pega com muita precisão. Mandam 5 mil mísseis, entra 2. Aquela barreira ali, aquela cerca, é a cerca mais monitorada do planeta. Sim, né? Tanto é que era para ser... Você chegou a ver a série na Netflix, Messiah? Vi. Então, ia ter a segunda temporada em 2023, né? Não deixaram. Aí ficou para 2024, não deixaram. Sabe por que não deixaram? No roteiro, diz que o anticristo ia assumir o poder em 2027. Né? E aí eles não gostaram do roteiro e reprovaram. Cancelaram. Agora, por que 2027? Agora vamos chegar na parte interessante da coisa, né? Então, paramos no 2023. Não, e paramos no pré-tribulacionismo? Não, no Cavaleiro Vermelho com a espada na mão, que significa guerra. Tá? Guerra, que é isso que vai vir depois. Então, primeiro vai falsa paz, aí guerra, aí depois preto e amarelo, né? Tá? Então, Pale Horse, né? O pálido, né? Mas como é que a gente chega nessa data? Como é que a gente chega nisso? Jesus, ele tem muitos códigos na Bíblia e Jesus sabiamente sabia que os romanos poderiam mexer em alguma coisa, né? Porque eu escrevo, você escreve, né? Você sabe, às vezes um revisor vai lá, mexe e altera o seu personagem, né? Total. Mais de 300 bispos estavam dando pitaco lá no cânon para o Concílio de Nicéia, né? Então, alguma coisinha, né, mexeram, né? Claro que a estrutura está preservada porque Deus, a sua sabedoria, colocou codificado, para eles não entenderem. Né? Então, e Jesus, ele dá essa analogia. Então eu estou às portas, né? Então 70 anos, 2018 estou chegando. Fica atento aí. Tivemos sinais astrológicos antes. 2014 e 15, 4 luas de sangue. Fenômeno raro, tetra de luas de sangue. Seguidas, né? Caramba. 2 em 2014. Difícil, né? Raríssimo esse fenômeno. 2 em 2014. E coincidiram com festas judaicas, festas importantes judaicas, né? Dos tabernáculos e tal. Então, quer dizer, você jogar no campo da estatística, isso aí é muito doido, sabe? Né? E a Bíblia fala sobre lua de sangue também e tal. Então, aí a gente está vendo o cenário montando, sinais astrológicos coadunando conosco. Em 2023, começaram também a falar, pela primeira vez, a NASA começa a falar que existe UFO. Mas até então não falavam. Não admitiam. Vamos conversar. Não fundamental, tem. Né? Aí eles começaram a falar. E o que eles... Está aí na internet, isso é fácil de achar. Eles chamaram quem para o debate? Você lembra? Para debater o fenômeno UFO, chamaram teólogos. Não ufólogos ou cientistas, convocaram teólogos. Por quê? Se rolar o arrebatamento, foram abduzidos, a culpa é do alienígena. Bota na conta dele. Põe na conta do alienígena, pronto, né? Mas acontece que desde a época de Nikola Tesla, ele já tinha o projeto de construção de disco voador. Só que ele não tinha tecnologia na época, né? Mas ele já sabia que era possível fazer. Assim que a tecnologia Wi-Fi de hoje, ele descobriu.
Só que ele não deixou registrado. Tanto é que quando ele morre, ele nem não casou, porque ele um QI de 240, né? Igual o Isaac Newton também não tinha, falou que não tinha tempo para casar, que ele tinha Não muito tinha, trabalho. ele é muito trabalho. A cabeça dele, ele pensava muito, alcançava o futuro, né? E a tecnologia Wi-Fi veio dele, né? Ele já tinha deixado. tava tudo ali. Assim que ele morreu, a KGB invadiu o apartamento dele, morava em Pegou hotéis, né? tudo, né? Pegou as anotações dele, Escondeu, né? E o que sobrou, a CIA foi lá e rapelou o resto. Então, eles têm tecnologia ali. Ocultaram a base 51 durante muito tempo. Sim. Aí o Obama, depois de muito tempo, 2013, o Obama falou, tá, existe, pronto, acabou. Aí morreu o assunto.